bem-vindo ao nosso curso A Queda do Lado Negro do Ashtanga Yoga. Esse é um tema bem interessante, porque daí a gente vai poder estudar aspectos importantes do Ashtanga Yoga e nós vamos usar alguns critérios e como forma de guia a metáfora, a história do Guerra nas Estrelas, para que você possa avaliar aspectos importantes da prática, para que você possa avaliar aspectos importantes da transmissão do Ashtanga Yoga, do esforço que o Ashtanga Yoga exige, do trabalho, da dedicação, e também avaliar a forma como você recebe o ensinamento, a origem do ensinamento, a qualidade do ensinamento. Então, nós vamos usar algumas ferramentas relacionadas ao universo, né, do filme, né, não é um filme, né, na verdade é todo um universo mítico, né, do Guerra nas Estrelas, o Star Wars, na verdade, a forma como é expressa hoje, para que você possa entender melhor e ajudar você no seu caminho. E aí fazer essas relações também entre essa mitologia desse universo com aspectos importantes da prática de yoga. Serão 5 aulas, essa é a primeira aula delas e eu espero que você aproveite, né? Pode compartilhar, repassar para outras pessoas, discutir os temas, o que nós estamos apresentando. Eu acho que isso vai ser bastante interessante para você, tá bom? Então, este aqui é o nosso tema, a queda do lado negro do Ashtanga Yoga, né? E para a gente começar a entender esse tema, eu preciso explicar um pouquinho para você desse universo Star Wars, e você possa entender um pouquinho da onde que vão ser tirados essa mitologia, esses elementos, para a gente fazer as nossas análises. Tá? E é um universo muito rico, são vários filmes, séries, livros, histórias em quadrinhos, então eu vou procurar ser mais sucinto para que a gente pegue o essencial, né, o que é mais importante desse universo. Senão seriam vídeos e vídeos só para explicar, né, todos os símbolos míticos e todos os personagens e todas as histórias envolvidas nesse universo, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, eles são a história principal que eles chamam de cânone, né, que seria assim o eixo principal da história, são 3 trilogias, tá? Então nesse gráfico aqui você tem a ideia das 3 trilogias. E tem mais outros filmes, outras séries e desenhos e outras coisas, como eu disse antes. A trilogia original, que iniciou lá em 1977, é essa aqui do meio, tá? Então, Star Wars, A Nova Esperança, né? Aí o Império Contra-Ataca, é o segundo filme, e o Retorno do Jedi, né? Que é o terceiro filme. Então, esse aqui do meio seria a história original. Como deu muito certo, né? Essa trilogia, aí anos depois, né? Se resolveu fazer o que eles chamam de prequel, ou seja, contar a história que vinha antes, né? Então aí se fez, então essa primeira sequência seria a Era da Rebelião, né? Aí você tem a Era da República, que conta esse episódio, essa história, a história que antecede, né? Então nós temos aí episódio 1, 2 e 3, o episódio 1, né, a Ameaça Fantasma, episódio 2, o Ataque dos Clones, e o episódio 3, a Revanche dos Siths. Depois eu vou explicar um pouquinho quem são os Siths, aí vai ficar mais interessante, tá? Então essa é o prequel, né, que conta então esses 3 episódios aqui, o que aconteceu antes, né, dessa história desses primeiros 3 filmes. E depois, mais recentemente, a partir de 2015, você tem aqui o que eles chamam a Era da Resistência, né, que são os 3 Star Wars, a Força, o Despertar da Força, depois os Últimos Jedi, ou o Último Jedi, que tem a questão de tradução, e a Ascensão Skywalker, que seria o último episódio, tá? Que aqui seria dando
anos depois, bastante anos depois do Retorno de Jedi. A gente está falando em torno de 20, 30 anos depois, se essa história aqui aparece, tá? Aí você tem várias outras histórias e outros filmes que são adendos a essa história principal, né? Dos filmes, você tem aqui a história do Han Solo, um dos personagens que é explorado. Você tem Rogue One, que é uma história de um grupo ligado à rebelião, que logo que antecede a Nova Esperança. Você tem agora o grande sucesso do canal de assinatura da Disney, o Mandaloriano, né, que acontece logo depois do Retorno de Jedi, tá bom? Então é interessante vocês terem essa noção. Essa série aqui, Star Wars Rebels, também são desenhos, e também o The Clone Wars, são desenhos muito bem feitos, assim, muito fiéis ao formato da mitologia, né? Então você vê que isso aqui vai crescer, tá? Eu estou sendo assim, bem resumido, porque eu não coloquei todos os quadrinhos, não coloquei todas as coisas que estão, mas só os pontos principais para você saber o que está em torno desse universo, tá bom? Vamos em frente. Aqui você tem um pouquinho dos personagens principais e aí uma divisão entre lado negro e o lado da luz. Então, só para destacar, os principais personagens do lado negro estão em vermelho nesse e aí eu vou explorar um pouco esses personagens para a gente entender o que nos separa do lado negro do lado da luz. Mas você tem aqui o lado da luz, né? Os Jedi, né? Como o grande mestre aqui, o Yoda, do lado esquerdo, e aqui você tem o Imperador Palpatine, o Darth Sidious, como o grande líder do lado negro, né? E aí você tem uma cadeia de discípulos ali, né? Conde Dooku, que é aqui, depois ele acaba saindo do lado da luz, vindo para o lado negro, por isso que ele está, né, aqui em vermelho. Você tem aqui também, no final, o Ben Solo, que é o Kylo Ren, que também é discípulo do Snoke, que também ele está em roxinho e com essa ligação em vermelha com o Snoke aqui, que era o mestre dele, porque ele também ficou dividido aqui, né? Está vendo, mascarado e não mascarado. Ele flutua na sua história entre o lado negro e o lado da luz, e tudo isso, a história principal gira em torno do Anakin Skywalker, que é o famoso Darth Vader, e a sua flutuação em torno, né, do lado da luz e o lado escuro da força. E esse é o ponto principal, o mote principal que vai nos ajudar a entender muita coisa em relação à nossa prática de yoga, em relação às escolhas, né? Então, por isso que eu destaco aqui este conflito, né, do Anakin e Darth Vader, que vai ser, né, o que vai nos guiar na questão de análise do yoga e da forma como o conflito interno determina de que lado, né, você vai se colocar, né, que lado que você se apresenta. Sempre é interessante colocar que existe também no Guerra nas Estrelas, como o George Lucas faz todo o desenvolvimento mitológico do Guerra nas Estrelas baseado nos estudos de mito que ele teve com o Joseph Campbell, que era um profundo estudioso desse assunto quando ele era aluno do Joseph Campbell, e ele faz esse desenvolvimento baseado nas estruturas míticas das grandes tradições. Então você vai ter muita coisa que é verificável nas tradições, né? Porque a base de estudos do George Lucas para escrever esse trabalho são estudos das mitologias das grandes tradições, tá? Então isso é bastante importante, isso daria um curso à parte, né? A questão da jornada do herói, isso dá isso um pouquinho mais profundamente do que é visto aí na área de gestão e marketing, mas porque está muito baseado nos estudos das tradições, nos estudos das religiões, tá? Quem sabe futuramente a gente trabalha esse tema isolado ali, porque dá um estudo à parte.
Mas o ponto principal é a gente usar essa questão do conflito interno e o que faz você ter dúvidas entre um lado e outro, que a gente vai explorar isso no decorrer do nosso curso, tá? E aí essa relação de mestres que eu estava dizendo, o primeiro mestre do Anakin Skywalker é o Obi-Wan Kenobi, feito aqui pelo Ewan McGregor, né, o ator, e ele então começa seus ensinamentos pelo lado da luz. Na maioria dos casos é assim que se dá. E aí vão surgir conflitos, desafios, e muito na questão da dificuldade dos alunos em relação ao caminho da luz é a paciência em receber o aprendizado, é a paciência de permanecer no caminho, a paciência de se manter dentro do que a tradição prega, do que as regras pregam. Em geral, se você for estudar as várias histórias ligadas, né, à questão dos Jedi e como alguns continuam, outros não, essa questão, muitas vezes a questão da impaciência do estudante é muito destacado nesse processo de desenvolvimento. Então você tem aqui ele indo para o lado negro da força, já como Darth Vader, e aí o seu mestre, Palpatine, o Lord Sidious, né, que seria então aquele que vai instruir ele a partir do momento que ele abandona, né, o seu mestre anterior, o Anakin, e se torna Darth Vader. Então lembra que os 3 primeiros, né, filmes contam essa história da transformação, né, até chegar nos 3 filmes originais, aquele central que foi produzido primeiro, tá? Acho que ficou claro, né? Vou voltar lá para deixar isso claro. Vamos lá, que daí fica bem claro para vocês, né? A história do Darth Vader, né, como ele surge, são contados nesses 3 primeiros momentos, todo esse conflito, né, do que gerou o Darth Vader, né, Anakin se transformando em Darth Vader, tá bom? Nesses 3 primeiros episódios, episódio 1, 2 e 3, né, a ameaça fantasma, ataque dos clones e a revanche dos Sith. Agora, você tem então esse lado negro, né, esse lado que a pessoa se torna mais violenta, se torna mais também mais agressiva, mais efetiva, mais pragmática, né? Que é uma característica, né, que a impaciência, por exemplo, dos discípulos acaba gerando, é muito explorada pelo mentor. Aqui Lord Sidious, e nessa questão esses mestres do lado negro sempre trabalham até por uma regra, que aí tem toda uma história por detrás disso, né, do código dos Sith, que são esses senhores que trabalham essas emoções negativas, essas emoções difíceis, as emoções de raiva, no sentido de impulsionar as pessoas a realizar coisas, a conquistar coisas. E nesse ponto, eles sempre trabalham em dupla, aí tem uma relação mestre-discípulo também. Todo mestre tem um discípulo, e os discípulos, o mestre, curioso aqui que o mestre, ele troca o discípulo quando ele acha um discípulo mais competente. Então historicamente se vê isso também, que é uma forma que eles têm de ter sempre o melhor aluno junto a ele, né? Então não tem uma coisa do cuidado com o aluno nesse lado do mal, mas sempre buscando o melhor aluno para se sobrepor aos outros, uma coisa mais competitiva assim, nessa relação, né? Então o aluno não é cuidado, o aluno ele tem que executar coisas. Então isso também a gente vai ver que tem muito a ver com o yoga, muito a ver com essa queda do lado negro do Ashtanga que a gente vai estudar, tá bom? Então sempre é importante dizer que existe o mestre do lado do bem e existe o mestre do lado do mal. Essa relação mestre-discípulo sempre acontece dos dois lados. E aí nós vamos ter o ponto principal, que é explorado depois,
né, a partir do episódio 4, né, A Nova Esperança, que é o Luke Skywalker, que é filho do Darth Vader, e ele então guiado primeiro pelo Obi-Wan, seu primeiro mestre, e depois pelo Yoda, né, a partir da ascensão do Obi-Wan, né, do passamento do Obi-Wan, o Yoda assume o treinamento do Luke, e a história segue muito presa ao Luke Skywalker, a família Skywalker, e até os 3 episódios originais, né, mais os 3 da sequência mais recente. Tá? E aí eles tentam trabalhar essa questão dos conflitos do lado da luz. E o lado da luz tem toda a questão da sua fragilidade, toda a questão da opressão que ele sofre, da força do lado negro, né? E como que isso é importante você se manter no lado da luz, né? E como é fácil você ir para o lado negro. O lado negro ele é mais efetivo, ele é mais popular, né? Mais popular no sentido de que tem muito mais soldados, né? Tem muito mais exército, tem muito mais estrutura, né? Tem muito mais financiamento. Então isso a gente vai também clarear, né? De acordo com as comparações e com os estudos que a gente vai apresentar, porque no yoga também isso também se manifesta. Tá bom? Então eu acho que esses são os pontos principais, né? Eu acho que talvez se você conhece os filmes e conhece as séries, vai ficar mais fácil de entender, mas quem não conhece, eu acho que com isso é suficiente. E aí a gente vai seguir nas outras aulas, tá? Para você poder compreender todos os detalhes mais específicos da história e como essa história tem a ver com yoga. Aí a gente, nas outras aulas, isso é bastante importante falar, nas outras aulas eu vou falar mais de yoga, tá? Essa aula, como é a aula introdutória e eu precisava dessa estrutura para a gente seguir em frente, aí então fica essa falando mais do filme. Aí eu já começo a mesclar mais a partir da próxima aula, vou falar mais de yoga, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.